Meus irmãos queridos, uma boa noite, com a graça e a paz do Senhor, para mais um momento de meditação na palavra de Deus, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sempre sejam agradáveis na presença dEle, porque trata-se de assuntos que diz respeito à ação dEle na nossa vida. E o que queremos tratar hoje sobre caminhos de eternidade. Esse é o título que coloquei no Salmo 139, que é um salmo que eu amo. Davi mergulha na profundidade da alma humana e ele descobre na alma humana caminhos de eternidade. Eu quero ler este salmo e fazer algumas considerações sobre esse caminho maravilhoso. Não é um caminho que o homem traça, mas é o caminho que Deus traça em nós e que nós muitas vezes desconhecemos. Vamos ao salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muito bem, a crise existencial do ser humano, ela existe por conta de eternidade. Isso mesmo. Embora você não creia, como a Bíblia diz, quem sabe, mas mesmo assim a crise existe. Mas por quê? Porque a eternidade foi implantada na alma humana. E a eternidade, ela é latente porque nós não estamos conformados com o tempo de existência que temos aqui. A morte é inimiga. A morte interrompe sonhos, interrompe a vida, é um monte de coisa. Então, a alma grita por algo que seja maior do que uma vida temporária, do que tempo e espaço. Existe um eco dentro da gente, e é a fonte de todas as crises.
O problema, a partir daí, são os caminhos que nós tentamos traçar para nos encontrar dentro desse universo que dentro de nós que nós mesmos desconhecemos, e nós vamos ver o que o salmista coloca sobre isso. E aí nós buscamos caminhos que geram maiores conflitos ainda. Primeiro que para o universo da espiritualidade, da religiosidade humana, é assim, nós buscamos eternidade a partir do tempo, a partir de nós. E a partir de nós, a eternidade a partir do aqui e agora, é um caminho muito complicado de se travar primeiro. Porque se você partir de uma eternidade a partir do tempo, e não uma eternidade a partir da eternidade ao tempo e do tempo para a eternidade, e que o tempo é apenas o quê? Um flash, uma fração de segundo diante do eterno. A Bíblia é muito clara sobre isso. Mas quais são as dificuldades quando a gente tenta trilhar caminho para a eternidade, não caminho de eternidade? Primeiro, o caminho para a eternidade não tem destino, não sabe para onde vai. Quando Jesus disse que quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, é uma realidade. Quando você tenta racionalizar, quando você tenta entender essas dimensões de eternidade, a partir de uma caminhada elaborada pela razão, por tudo que há em você, pela emoção, pelas paixões, você entra em desespero porque é como se você saísse hoje de Jaguariaí, você sem destino, não sabe onde vai, não sabe onde vai chegar, se vai chegar. Aquele pessoal no deserto, muitos deles ficaram prostrados no deserto porque não tinha a convicção da terra prometida, eles não acreditavam naquilo e ficaram para trás. É o que acontece com muita gente. Então não tente trilhar um caminho para a eternidade, porque você vai ficar prostrado no deserto. Essa é uma dificuldade. Uma outra dificuldade são caminhos de incertezas e de angústias profundas. O que acontece quando você tenta equacionar, contabilizar a eternidade, você entra na incerteza e na angústia. Baseado em quê? Eu nunca sei se eu estou apto para entrar numa boa ou má eternidade. Eu não sei o que me espera pela frente. E o ensino da religiosidade diz que você tem que fazer uma série de coisas, de rituais de purificação, que você tem que ser ético, que você tem que fazer as coisas perfeitas para você entrar no lar celestial. E por melhor que você faça, melhor que você seja, mesmo assim a angústia prevalece, porque eu não sei se isso está adequado, se isso está no nível de Deus. Então esse caminho para a eternidade é o caminho de angústia e de incerteza. Também é um caminho que os homens tentam percorrer de orgulho, de soberba, um caminho a ser conquistado pelo orgulho, pela grandeza. E aí a gente vê a questão do orgulho espiritual, dos status espirituais, dos formatos espirituais que a gente vê por aí, que também gera pânico, gera desespero, gera conflitos, discriminação, rupturas, essas coisas. Caminhos para a eternidade são caminhos seletivos, onde ninguém realmente está seguro. E aí você entra nas confusões das seitas, das religiões. Você tem que se vestir assim, você tem que guardar esse dia tal, você tem que fazer aquilo, é uma lista infindável. Aí você se perde nesse emaranhado de ordem, de leis, um pouco aqui, um pouco ali, essa coisa toda. Caminhos para a eternidade, elaborado pelo homem, são caminhos de pretensões meritórias. Aí eu mereço. Eu sirvo a Deus desde a minha mocidade. E ele acha que ele merece porque ele frequenta uma igreja, porque ele batizou, porque ele faz parte da membresia de uma comunidade. Como se fazendo parte da membresia da comunidade, automaticamente faz parte da membresia lá de cima. Então isso eletiza. É um outro problema sério. Caminhos de orgulho luciferiano, que é uma obstinação de sentar no trono de Deus. A gente ouve tanto falar de intimidade com Deus, estar perto de Deus e tal, comparado com aqueles que não estão perto de Deus. Se não existisse gente perto de Deus, como é que você saberia que você estaria perto de Deus? É um fator comparativo, apenas isto. Portanto, é um caminho obscuro,
E, de certa forma, é um caminho largo. É um caminho do vale tudo, que vai do liberalismo ao radicalismo, ao fanatismo. E as pessoas estão fazendo isso na intenção de chegar do lado de lá, cruzar a linha de chegada, ter a certeza de que foram plenos e agora vão receber a sua coroa e o seu galardão. O Salmo 139 vai fazer um caminho contrário. Não são os homens que estão fazendo caminhos para se chegar até Deus, mas Deus fazendo caminho no homem para que ele descubra essa presença santa, que a eternidade não é alguma coisa a ser conquistada, a eternidade já está implantada, e crer é abrir olhos, é ter olhos espirituais para enxergar algo extraordinário que foi elaborado dentro de nós e que nós não sabemos. Aí, o Salmo 139, ele é dividido em etapas bem definidas. Primeiro, que essa é a eternidade, o caminho de eternidade, ele está baseado em quê? No conhecimento de Deus, da alma humana. Deus conhece o coração, ele conhece os bastidores da alma, ele tem livre acesso aos corredores íntimos de cada um de nós. Coisa mais importante na Bíblia não é você ser conhecedor de Deus, é você crer que Deus é conhecedor de você de uma maneira absurda, absoluta. Ele elaborou o caminho e ele é conhecedor. E como é que ele vai dizer desse conhecimento de Deus que ultrapassa a razão humana? É isso que eu queria dizer. Deus, ele conhece mais você do que você mesmo. Ele começa a dizer assim, que Deus, ele sonda, que Deus é o sondador. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me levanto, conhece meus pensamentos. Ele é conhecedor do pensamento. Você é um ser pensante, mas você não sabe a origem do pensamento. Você sabia disso? Claro que sabe. Deus conhece o seu pensamento, ele conhece o teu andar e o teu deitar. Ele vai descrevendo isso até o versículo 6. E ele chega ao ponto, ele tem um suspiro, ele está dizendo assim, quando eu imagino, quando eu penso que o Senhor conhece a origem do meu pensamento, o meu andar, o meu deitar, conhece tudo que rola dentro do meu coração, ele diz assim, esse conhecimento é maravilhoso, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então ele chega a uma conclusão, o seguinte, eu me deleito em saber que eu sou conhecido por dentro. E Deus, ele estabeleceu esse caminho e ele anda nesse caminho. A presença dele está em nós, dentro da gente. E nós somos conhecidos, e é um conhecimento sobre modo elevado que ninguém pode atingir. Aqui uma coisa muito importante, por que você perde tempo em querendo saber os arcanos de Deus? Por que você se desgasta, se estressa em querer mergulhar em um conhecimento que está muito além do teu alcance? Interessante que Freud, ele diz uma coisa assim, eu não creio em Deus, não que eu seja cético necessariamente, é porque Deus é uma matéria extraordinariamente elevada e eu não creio por falta de conhecimento, de alcance. Bem, pelo menos este é um ateu honesto. Eu não tenho o alcance, eu não consigo atingir a plenitude do conhecimento de Deus acerca da alma humana. Extrapola em muito. E essa é uma lição extraordinária. Mas qual é a importância disto? A gente fica aos berros, gritando para que Deus nos conheça. Oh Deus, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu preciso. Antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece toda. Aí você podia perguntar, mas por que orar? Porque orar faz parte do conjunto da obra, gente. Orar, gemer, gritar, pedir, implorar, rogar, louvar, adorar, todas essas coisas, na verdade, é eco de Deus. Você já leu lá no Novo Testamento que é o Espírito Santo quem geme em nós? Por que você tem necessidade? Porque tudo isto é elaboração de Deus. E é a ação de Deus que provoca uma reação de adoração em você.
Se você compreender isso, as crises espirituais nada mais é soco de Deus. Deus está bombando o teu coração, fazendo massagem cardíaca. E isso através de choque, porque ele conhece o que está lá dentro. No final ele diz assim, se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É muito bom, é maravilhoso saber que nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, somos conhecidos por ele, mais do que o conhecemos. Glória a Deus por isso. Se esse conhecimento fosse proporcional, aí nós estaríamos realmente perdidos, fora de alcance das vistas do Todo-Poderoso. Então, esses 6 primeiros versículos, o salmista começa a exaltar esse conhecimento maravilhoso. Em segundo lugar, a segunda parte do Salmo, ele vai falar não apenas do conhecimento que Deus tem da nossa viagem, mas da presença de Deus nas viagens da alma humana, nas suas lutas e fugas. É isso mesmo. Aí você vai perceber do versículo 7 ao 12 o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas me encobrirão com efeito, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas te são escuras. As trevas e a luz é a mesma coisa. Ele entra num novo estágio, isso é progressivo, uma vez que Deus conhece as entranhas da alma. Agora ele vai dizer o que para a gente? Que a nossa alma, ela vive em estado de luta e fuga. É isso mesmo. Ou você está totalmente entregue, para onde me ausentarei, isso é um estado de fuga. Para onde me ausentarei? Muitas vezes você se sente assim ausente de si mesmo, ausente das coisas. Você está em rota de fuga. Aí vem os psicotrópicos, vem as drogas, vem o alcoolismo, vem as fugas, os vícios. Tudo isso, nas reações dos seres humanos, são reações de fuga. É o espírito de desistência. Eu não quero ver isso, eu não quero conviver com isso. Eu estou ausente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Será que existe algum lugar na terra onde eu possa dizer assim, aqui eu estou seguro, aqui eu não estou exposto a ninguém, a nada, aqui eu não estou sob olhares de censura? Porque nós temos uma censura dentro de nós que nos culpa, que nos condena, essa coisa toda. Então, a alma, ela vive assim. Ou então ela está em estado de luta. Ela está batendo de frente, ela enxerga inimigo para tudo que é lado. Se suba ao céu, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares. Ele pensa nos lugares mais remotos, mais distantes, as alturas e as profundidades. Para onde eu vou, ali os teus olhos me contemplam. Só que, assim, quando você entende que a relação que você tem com Deus é baseada na graça, no amor, na misericórdia do Abba Pai, os olhos são um olhar de piedade, mas há tanta gente que tem a sensação que é o olhar de censura. Para onde eu vou me ausentar? Eu não consigo me esconder de ti. Adão tentou se esconder dele. A luta e a fuga, isso faz parte da nossa rotina, infelizmente, por conta do nosso estado de pecaminosidade. E o que é extraordinário é que ainda lá, ele caminha com a gente nas nossas ausências. E quantas vezes você diz assim, Deus não está nem aí para mim. E ele está dizendo assim, ainda que eu esteja lá nas profundezas dos mares. Você vai lembrar disto de um personagem bíblico que estava enraivecido contra tudo e contra todos, especialmente contra Deus, por conta de um chamado, e ele vai lá para as profundezas dos mares, engolido por um grande peixe. E ele faz uma oração e Deus estava lá com ele. Elias estava numa caverna, tentando se esconder de tudo e de todos, e Deus estava dentro com ele. Isso a Bíblia está recheada. E Davi, ele exalta de que nas minhas angústias, nas minhas lutas, nas minhas fugas, nas minhas incertezas, nas minhas dores, nas minhas incredulidades, até nas minhas baixas, até no meu tombo, até no meu pecado, os teus olhos estão ali. Um olhar de piedade, de misericórdia, de compaixão, porque eu sou conhecido do Senhor.
e Ele viaja comigo. Não é bom saber disso, que você nunca vai estar sozinho? Por pior que seja o cenário, ainda lá Ele estará ao teu lado com você, caminhando com você. Simplesmente porque Ele te fez para si, para Ele próprio, para a glória dEle, para o louvor da sua glória. E ponto. Em terceiro lugar, uma outra parte do salmista, um outro estágio, a, a eternidade na alma humana, né? Os caminhos de eternidade que são conhecidos por Deus, viajado por Deus na alma humana. Agora a gente vai ver na formação da alma humana. Ele vai agora entrar na gênese, na formação. Isso é caminho de eternidade. Eu parto do princípio de que a eternidade estabelecida por Deus dentro de mim está implicitamente ligado à formação, ao modo como Ele me formou, como Ele me fez. Do versículo 3 ao 16, o texto diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, fui entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que maravilha saber de que o meu corpo, o meu time, o que eu sinto, o que eu vejo, é apenas uma manifestação de um projeto eterno. Um projeto eterno. Nós não somos fruto de uma coincidência biológica. Nós não nascemos por acaso. Em se tratando de Deus na relação com o homem, com o ser humano, não existe acaso, não existe improviso. Nós não estamos à deriva, as coisas não estão acontecendo à solta de jeito nenhum, porque ele entra agora nesse mergulho, e isso para o salmista, há quantos anos antes de Cristo, ele ter esse mergulho, e é coisa do Espírito, na formação da gênese humana, de ter nos tecido no ventre materno, de ter introjetado um espírito. Ele coloca a eternidade no embrião, na fase do zigoto, do zigotinho, do embrião, do feto, da criança, do jovem, do adulto, do velho, da eternidade, formado por Deus, cara. Que riqueza, riqueza implícita. Isto é maravilhoso, é grandioso. Deus fez e emplacou, ele registrou os dias, ele colocou esse ser humano formado pelo seu sopro, pelo poder, e ele fez uma programação, um roteiro, ele fez um caminho para que a gente ande nesse caminho. A gente só quebra a cara quando a gente desvia para a direita ou para a esquerda. Aí a gente pega caminhos que não são caminhos dele. E quem é dele acaba voltando. Isso é líquido e certo, é fato. E a gente fica estarrecido diante disso, não é verdade? Como Deus é tremendo em ter elaborado uma máquina tão complexa, com tantas potencialidades. Sabe o que é o pecado? É quando a gente joga tudo isso no lixo. Quando eu vejo um ser humano jogado na sarjeta, bêbado, largado, drogado, pessoas cortando pulso, desprezando a vida, é uma agressão, é uma blasfêmia a Deus, que nos fez com tanta potencialidade, com tanta grandeza, para criar, para crescer, para desenvolver, para amar, para viver de acordo com a sua imagem e semelhança, brilhando. E aí joga tudo isso no lixo, pérola aos porcos. Essa é a realidade que a gente vê, um mundo perdido por falta de conhecimento. O meu povo peca por falta de conhecimento. O Davi estava tendo esse insight espiritual maravilhoso. Não é um conhecimento de prescrutar as ações de Deus, mas é um conhecimento elevado que se cala diante do conhecimento de Deus, diante da presença nas caminhadas, diante da formação de Deus na nossa gênese, no nosso DNA, na nossa essência, para a glória dele. Por último,
o último estágio do Salmo, o caminho de eternidade estabelecido agora no despertar da alma para a devoção, para a adoração. O versículo 17 ao 24 é a conclusão extraordinária desse voo de águia maravilhoso, que diz assim, ó: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos lá. Sabendo de que nós somos obra de Deus, que nós somos fruto do amor de Deus, que Deus traçou a eternidade dentro de nós, ele está dizendo: eu abomino os que contra ti se levantam, porque eu me revolto em saber que homens, seres humanos, se perdem por escolha e abominam e jogam na boca do lixo o que há de belo dentro de si. Sim, eu aborreço isto, porque é uma profanação, é uma agressão ao teu amor, ao teu zelo, ao teu conhecimento, à tua profundidade. E isto, a nossa devoção vai nos despertar para isso, para ter uma sensibilidade com relação a pecado. Tanto é que ele vai dizer: eu abomino o pecado no iníquo, e eu também abomino o pecado em mim. E eu não quero conviver com o pecado, eu não quero andar na distorção da vida, eu não quero me desalinhar a esse caminho de eternidade que o Senhor estabeleceu na minha interioridade, na minha alma. Isto é devoção. A adoração, ela é inteligente. É no final que ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, sonda-me. No começo ele diz: sonda-me e me conhece. E no final ele diz: sonda-me se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que você, meu querido irmão e minha irmã, sejam sondados por Deus. E que nessa sondagem de Deus você tenha entendimento de que o Altíssimo tem feito grandes coisas, não só por você, mas principalmente em você, dentro de você, que está muitas vezes ofuscado por causa de uma mente medonha, viciada, doutrinada erroneamente, que tira do caminho da graça, da bondade, da paz, da educação, e te coloca num fanatismo, e te coloca num universo, num mundo paralelo de causa e efeito que só mata, que só arrebenta a gente. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra fale ao coração de cada irmão e que a nossa meditação sejam agradáveis a Ti, porque de fato é assim que a Tua palavra diz, que o Senhor cria condições, criou a eternidade, que a eternidade não é uma conquista nossa, que a eternidade é teu projeto dentro de nós, e que a nossa crença é apenas descobrir esse caminho e andar por ele. Obrigado que nós não precisamos fazer mais caminhos que não existem, mas obrigado porque o caminho é Jesus e queremos andar debaixo dessa verdade. Fortalece a nossa fé, liberta, Senhor, das lutas e fugas, de gastar energia à toa. Ensina-nos a nos aquietar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.